Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Estamos juntos, encerrando mais uma semana de reflexão, mais uma semana da nossa vida. E é um convite aí para todos nós para a gente refletir como foram os nossos dias dessa semana que se passou, porque é necessário e é super importante a gente meditar sobre o que a gente fez, o que a gente semeou, os nossos pensamentos, os nossos desejos, porque é refletindo dessa forma sobre os nossos dias que nós iremos perceber o que desejamos modificar, o que desejamos transformar e o que nós queremos aperfeiçoar dentro de nós. É de suma importância sempre tirarmos um tempinho para a gente refletir realmente como está sendo os nossos dias, a forma como estamos conduzindo a nossa vida. Santo Agostinho já nos dizia isso lá no livro dos Espíritos, em que ele diz: olha, todos os dias, reflete sobre o seu dia, veja o que você fez, repassa o dia inteiro, sim, parte por parte, porque dessa forma a gente vai estar meditando, olhando e observando a forma como agimos, o que pensamos e o que desejamos. E aí nós veremos o que precisa ser modificado e aperfeiçoado. É uma grande forma da gente dar um passinho aí para a evolução e para o nosso progresso íntimo. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje a nossa passagem é uma passagem muito especial. É a primeira passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós aqui na nossa reflexão diária, todos os dias às 7h30, nós temos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo que é a base da nossa reflexão. Então nós realizamos a leitura dessa passagem, tecemos ali uma reflexão, uma conversa, trazemos alguns pontos aqui para discutir e a partir disso nós tiramos ali uma essência de um ensino, uma gota de esperança, uma consolação para a gente levar para toda a nossa vida. E hoje, nossa primeira passagem do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre Moisés, o primeiro enviado, o primeiro mensageiro das revelações, das 3 revelações, porque esse primeiro capítulo do Evangelho, ele vai nos elucidar um pouquinho sobre as 3 revelações que chegam até a nossa humanidade, que é primeiro Moisés, segundo Jesus e o terceiro o Espiritismo. A gente vê ambos, Moisés, Jesus e o Espiritismo, vindo em épocas diferentes, em contextos diferentes e trazendo sempre o mesmo fundo. Eles ambos têm o mesmo foco, o mesmo centro, o mesmo objetivo, que é nos guiar para as leis de Deus. Então, eles têm as suas diferenças, mas somam entre si. Moisés, Jesus e o Espiritismo somam. Um não vem para substituir ao outro, mas vem para dar continuidade, vem para nos revelar ainda mais novos ensinos e para nos conduzir às leis do nosso amado Pai, para que consigamos alcançar o progresso espiritual. Então vamos todos juntos para essa primeira passagem do Evangelho, que se encontra no capítulo 1, é o item 2 deste capítulo, Moisés. A nossa passagem de hoje vai nos rememorar os 10 mandamentos, que são as leis divinas, as leis do nosso amado Pai, que foram recebidas por Moisés lá no Monte Sinai, e ele compartilhou conosco. Nós conseguimos perceber que essas leis, elas têm a base de justiça. Justo em uma época que tudo era muito sanguinário, brutal, se mandava matar o próximo e perseguir por motivos vãos, efêmeros, se atentava contra a vida do próximo, não respeitava o direito do outro. Então, Moisés veio com uma missão em uma época que a terra era um terreno muito árido ainda. Então, para que Jesus viesse, ele precisou vir e trazer um pouquinho sobre a justiça, sobre o respeito, sobre se respeitar pelo menos o outro. Então ele conseguiu ali, temos que ter essa consciência, ele conseguiu trabalhar com as ferramentas que estavam ao alcance dele. Pensemos o quanto a violência era presente
naqueles tempos. Então, como que Moisés falaria sobre amor ao próximo, em uma época em que se matava por pouco motivo, em que se achava normal e ideal atentar contra a vida do outro? E aí Moisés então vem primeiro elucidar sobre a justiça, sobre o respeito, preparando o terreno para aí que quando Jesus viesse, Jesus já nos fala sobre o amor, sobre esse sentimento que realmente nos conduz para a ascensão do nosso espírito. E bom, meus queridos amigos e amigas, a nossa proposta aqui, então, de hoje é rememorar um pouquinho, bem brevemente, a história deste grande profeta, deste grande missionário que foi Moisés, rememorar um pouquinho da jornada dele até o momento que ele recebe os 10 mandamentos de nosso amado Pai. Bom, Moisés, ele nasceu em uma época que estava sendo tudo muito conturbado, tinha muitas brigas, muita violência, e o faraó naquela época tinha decretado uma lei que todos os bebês meninos fossem lançados no rio, ou seja, fossem mortos. E aí, os pais de Moisés ali, acabado de receber nos seus braços aquele bebê precioso, eles escolhem ir contra a lei, escolhem esconder esse bebê, mas eles não conseguem manter essa atitude por muito tempo, porque pensemos, o faraó ele tinha muito poder, muita autoridade material naquela época, e se os pais de Moisés fossem descobertos, provavelmente o faraó mandaria os matar também. Então, eles sabendo ali, Moisés tinha, outros irmãos, eles sabendo ali dessa situação que estava sendo vivida, eles decidem pegar Moisés, colocar em um cestinho de palha assim e colocar ele nas margens de um rio, para que as águas guiassem aquele bercinho com um bebê ainda vivo. Só que o que eles não contavam era que ali naquelas águas, perto daquela margem, uma princesa muito importante da época estava se banhando. E ela ouve o choro de um bebê passando pela correnteza. E quando ela se aproxima e vê que ali, naquele cestinho, tem um lindo bebê, ela se apaixona e ela decide pegar para ela aquele bebezinho, Moisés, e cuidar dele. Só que a irmã de Moisés estava por ali, ela estava observando. Quando lançou o cestinho no rio, ela ficou escondida observando para ver qual seria o curso daquele bercinho, para onde Moisés iria. E ela viu o momento em que a princesa pegou para ela o seu irmão. E aí ela, muito espertinha na época, aproxima-se da princesa como se não conhecesse aquele bebê, como se não soubesse do que estava se passando, e oferece para a princesa uma ama de leite, uma mulher que fosse amamentar aquela criança. E a princesa fica muito feliz, aceita essa sugestão da menina e é claro que muito espertinha, ela oferece a própria mãe. E olha que interessante, a mãe mesmo de Moisés o cria até certa idade, o amamenta, sem que a princesa saiba que ela é a mãe verdadeira, biológica da criança. Só que aí, com o tempo depois, Moisés já vai viver o tempo que era necessário dele ficar com a mãe biológica, sem que soubessem, ele ficou, foi ali criado e depois ele já foi viver com a princesa. E aí ele cresceu, se desenvolveu e já na idade adulta acontece um fato muito importante. Em determinado momento, Moisés estava passando e ele viu um hebreu sendo espancado por um egípcio. E Moisés, achando aquela cena muito injusta, ele resolve defender o homem hebreu. Só que ele acaba matando o agressor, que era um egípcio. E ele acha que ninguém viu aquela situação, mas ficaram sabendo e ele foi revelado. E o faraó, quando ficou sabendo que Moisés tinha matado um egípcio,
ele ficou revoltado e mandou que perseguissem Moisés e também o matassem. E Moisés, sabendo dessa decisão do faraó, fugiu para o deserto lá no Sinai. Então ele fez essa fuga da cidade onde ele estava e ali foram muitos dias, muito tempo, e nessa fuga ele não foi pego, ele ficou conhecendo a sua futura esposa, ele constituiu a sua família, ele começou ali a trabalhar, a cuidar das ovelhas. E essa foi a vida de Moisés, porque teve muitas conturbações. Aqui a gente está contando de forma bem resumida, mas tiveram muitas perseguições a Moisés. Ele passou por muitos infortúnios, por muitos baixos na sua vida. Ele teve que enfrentar muita coisa. Realmente, a jornada de vida dele não foi uma jornada fácil. Pensemos novamente que naquela época tudo era muito sanguinário, tudo era muito brutal. E o desenvolvimento moral ainda não era tão presente assim nos corações. Mas, em determinado momento desses altos e baixos, Moisés também estava fugindo, até que ele sobe no Monte Sinai. E ali, de frente realmente assim, de frente para o céu, de frente para toda aquela energia de paz, imaginemos, Deus envia até ele os 10 mandamentos. E ele compartilha esses mandamentos com todos nós, com a nossa humanidade, nos auxiliando a enxergar um pouco mais sobre a justiça, nos auxiliando a mudar o nosso olhar, esse olhar de violência, para um olhar de mais respeito para conosco, mais respeito para com o próximo, mais respeito para com a vida do outro. A gente vê ali, dentre as 10 leis dos mandamentos, sobre a primeira, que é sobre a unicidade de Deus, que é uma lei importantíssima que foi revelada na época, justo uma época que as pessoas acreditavam em vários deuses, faziam sacrifícios muito sanguinários para os deuses, achavam que era necessário matar para oferecer a um deus. Então tinha uma visão um pouquinho distorcida realmente sobre a bondade de nosso Pai. Então Moisés vem e revela sobre a unicidade de Deus, que Deus é único, que o nosso Pai, ele é único, e isso é muito importante. Todos os mandamentos, a gente escolheu aqui ressaltar e relembrar esse, porque é a partir desse momento que é revelada à nossa humanidade a unicidade de Deus. E aí, claro que depois ele preparou todo o caminho, mas aí naquela época ainda era necessário falar um pouquinho sobre uma imagem de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, porque se não fosse dessa forma, as pessoas não iriam respeitar, as pessoas não iriam nem acreditar no que ele estava dizendo. Então ele ainda precisou trazer um pouquinho dessa imagem. Lembremos que ele trabalhou com as ferramentas que ele tinha ali e fez uma missão, o que estava ao alcance dele, uma missão muito bonita, que nos auxiliou muito, porque ele preparou o caminho, porque mais tarde viria Jesus. Aí já vem o nosso amado mestre, o nosso guia, o nosso modelo da humanidade. Aí vem o Cristo nos falar, olha, tem a unicidade de Deus, mas Deus não é um Deus rigoroso, Deus não é um Deus punitivo, Deus é o nosso Pai. Então é Jesus que vem nos revelar, Jesus que vem nos dizer que a gente pode chamar Deus de Pai, que nós somos filhos, filhos e muito amados, e que todos nós somos iguais perante o nosso Pai, que todos somos irmãos. Então a gente vê aí um trabalho que se complementa, missões, revelações que se complementam. Então Moisés vem, prepara o terreno, Jesus vem com as sementes de amor e a semeia no nosso coração, e a gente também vê o Espiritismo como a terceira revelação essencial para nos ajudar a expandir o nosso olhar e compreender um pouco mais sobre as virtudes, sobre viver os ensinos do Cristo. O Espiritismo vem nos esclarecer sobre as muitas dúvidas e nos mostrar a responsabilidade que nós temos nas mãos perante a nossa existência e a vida eterna do nosso Espírito.
certo. Bom, meus queridos amigos e amigas, nós vamos encerrar a nossa reflexão de hoje, lembrando que a gente contou de forma bem breve a história de Moisés, que é uma história longa, é uma história que traz aí pra gente muitos pontos para reflexão, mas sendo fiel aqui ao nosso evangelho, que mostra, que nos relembra sobre os 10 mandamentos, é importante a gente entender um pouquinho mais sobre como foi árdua a vida, né, a missão de Moisés numa época que as pessoas tinham corações muito endurecidos e que os 10 mandamentos eles traziam uma base de justiça. Pra gente, primeiro contato que a gente iria ter ali para compreender sobre justiça. Moisés, né, a alma mais importante do Antigo Testamento, nos revela sobre o respeito também. Então ele já começou preparando um pouquinho o nosso coração para depois a gente ver a vinda da segunda revelação, que é Jesus, e da terceira revelação, que é o Espiritismo Consolador prometido. Bom, meus queridos amigos e amigas, espero que da melhor forma eu possa ter conseguido aqui nos minutinhos que nós temos esclarecer um pouquinho mais, levar uma gotinha de ensino para todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Eu desejo realmente ter conseguido explicar um pouquinho mais sobre a vida de Moisés, sobre o contexto da época que ele trouxe os mandamentos. Hoje a nossa sociedade já está mais evoluída, hoje a nossa sociedade já conseguiu caminhar para o progresso. Então a gente olha os 10 mandamentos, a gente tira realmente a essência deles, mas a gente já vê que tudo já foi evoluindo, já foi progredindo, e hoje que busquemos viver realmente os ensinos do nosso Mestre Jesus, porque já tem 2000 anos que ele vem nos falando de amor e a gente ainda está tentando viver esse amor que Jesus nos ensina. Bom, meus queridos amigos e amigas, essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que nos ouvem, que nos acompanham. Uma excelente sexta-feira, convido a todos para estarmos aqui amanhã, às 7h30, para a gente começar o nosso dia com mais um evangelho diário, com mais uma gota de ensino, porque saber é poder. E quando a gente sabe, a gente acolhe no nosso coração a luz da responsabilidade perante as nossas decisões da vida. Tenham uma excelente sexta-feira, que o amor de Jesus se faça presente no nosso coração, no nosso dia, que o amor de Jesus nos fortaleça perante os momentos difíceis da vida e que possamos hoje e sempre revelar o Cristo no nosso coração. Fiquem em paz, que assim seja.